a gente vai, então, explicar para vocês algumas questões importantes a respeito do livro de Juízes, para que vocês possam fazer uma boa leitura de Sansão. E eu queria convidá-los a, nas suas casas, lerem esse livro inteiro, porque, na verdade, a gente vai tomar Sansão como a epítome, o exemplo perfeito desse livro de Juízes, e vocês vão entender isso melhor, mas porque o nosso objetivo aqui é mais do que simplesmente falar com vocês sobre Sansão, mas dá-los uma boa compreensão do episódio, do período dos Juízes, e também aplicar aquilo que é significativo para nós nessa narrativa histórica, tá? Então vamos lá. Começando, a primeira coisa que eu queria que prestássemos atenção é a respeito de como devemos ler livros históricos. Gente, um tema muito importante dentro da teologia é o tema da hermenêutica, que estuda justamente a maneira, as regras que a gente deve usar ao ler um texto. Se a gente lê, por exemplo, uma narrativa literal, um livro, um jornal, por exemplo, você espera que tudo aquilo que está descrito no jornal tenha acontecido literalmente, não é verdade? Mas se você lê uma literatura poética, um Machado de Assis, você sabe que esse texto contém muitos elementos simbólicos. Então, quando lemos um livro poético, a gente já lê interpretando de uma forma diferente de quando a gente lê um jornal. A questão é que a Bíblia tem muitos tipos de literatura, gêneros literários diferentes. E as pessoas, de forma geral, leem todos eles de forma igual. E isso leva a muitos equívocos. Eu acho que talvez os livros históricos, eles são os livros mais mal lidos da forma errada. As pessoas o tempo todo tiram histórias do seu contexto e aplicam questões que não são afirmadas como episódios positivos pelos autores à sua própria vida, aplicam questões que não estão relacionadas ao nosso contexto, à nossa vida. Então, as pessoas, por exemplo, leem Juízes e deles elas entendem que tem que fazer pedidos a Deus do tipo: se você quer que eu faça tal coisa, quando eu acordar que minha varanda fique molhada, ou que ela fique seca. Sabe, porque Gideão fez isso. A gente vai entender um pouquinho sobre isso e perceber que, na verdade, essa é uma má leitura. E eu queria propor, para a gente não se ater muito a esse início, duas coisas importantes para a gente interpretar a literatura narrativa, especialmente aqui desse livro de Juízes. A primeira delas é contextualizar tudo que a gente lê. Olha, essas histórias, a gente vê, por exemplo, o Daniel vai falar mais sobre isso, a gente vai comentar sobre 12 juízes diferentes, vários personagens que, para a gente, numa leitura desatenta, pode parecer que estão todos desconectados. Mas não só o livro de Juízes não é uma concha de retalhos, como também toda a Bíblia não é uma concha de retalhos. É um tecido único que é ligado. E o autor, quando escreve um livro como esse, ele tem um propósito principal. Essas todas narrativas que são inseridas dos diferentes personagens, elas têm o propósito de atender à finalidade do livro, o motivo pelo qual ele foi escrito. Então, quando a gente lê, a primeira coisa que eu queria que você entendesse, que essas histórias todas estão conectadas a uma história maior, a história do tempo dos juízes. E essas histórias do tempo dos juízes estão conectadas a uma história ainda maior, a história da relação de Deus com o povo de Israel, que está conectada a uma história ainda maior, que é a história redentiva de como Deus salvou a humanidade, o Deus criador e redentor. Então, quando vocês lerem, se vocês querem fazer uma boa leitura da Bíblia, eu aconselho vocês a, quando ler um episódio como esse que a gente vai estudar de Sansão, que você pense assim: olha, como essa narrativa de Sansão, ela se insere no propósito de todo o livro. E a gente vai falar sobre qual é esse propósito. Mas você pode até passar para além disso e falar: olha, como se insere na história de Israel, ou na história toda da Bíblia, na história da redenção. Entende? Então, não descontextualize, porque a gente vai ver que alguns juízes, teve juiz que matou sua filha, teve juiz que levou o povo à idolatria, e teve juiz que era descrente e pediu inúmeros votos ao Senhor. Não faça isso. O fato do autor não condenar esses atos não significa que ele está aprovando, simplesmente significa que o propósito dele é outro, e por isso ele conta a história e segue adiante. Entenderam isso? Então a leitura sempre tem que ser contextualizada. E eu
dissecando isso num pormenor, o segundo ponto é não procurar lições de moral ou aplicações pessoais em cada história. Sabe aquela velha máxima das pessoas quando leem a Bíblia e falam assim, qual é a moral da história? Não faça isso com os livros históricos, porque eles estão conectados a um tema maior, estão querendo transmitir para a gente uma ideia principal. Nem sempre, muitas vezes, eu acho que recorrentemente, as histórias isoladas não têm uma lição de moral. E extrair dessas histórias tal lição seria interpretar o texto de forma diferente das intenções do autor, portanto, interpretá-lo de forma inadequada. Vocês entenderam isso que eu estou falando? Então, a gente vai procurar contextualizar toda a história e entender como que a história de Sansão está relacionada ao livro de Juízes, ao propósito do livro de Juízes, como que a história de Sansão está relacionada à história de Israel e também à história da redenção. E a gente, quem sabe, vocês podem aprender, por meio desse exercício, a aplicar isso na leitura individual de vocês. Então, quando a gente fala a intenção do autor, o texto bíblico, o autor ele não faz um prefácio explicando como ele escreveu e qual foi a intenção dele, né? Então não tem lá um prefácio falando assim, eu escrevi esse livro por causa disso, minha vida estava assim e tal. Então você retira essa intenção do autor com alguns detalhes que vão sendo colocados ao longo do livro, entendeu? Então, por exemplo, um dia a gente vai estudar aqui o livro de Ruth. O livro de Ruth, ele tem detalhes dentro do livro que te dá a entender por que foi escrito e por que está ali na Bíblia, né? Então, assim, por exemplo, se você for olhar, Ruth, do nada, tem Juízes, tal, do nada aparece Ruth. E a história de uma moça que é moabita, você fala assim, da onde que tirou isso, né? Ela era do tempo dos Juízes e é um livro separado. Só que, se você for ver, ela tem uma questão da ascendência do rei Davi. E é uma questão de legitimidade, né? Para se legitimar um reinado de Davi, mostrar a ascendência dele e mostrar como foi a história anterior para legitimar a questão do rei Davi. Então, você vai tirando coisas do texto, são estudos de muitos anos, né? De muitos teólogos e estudantes da Bíblia, para poder tirar essa intenção que, assim, também é uma coisa que não é totalmente 100% de certeza, né? É uma coisa que você infere do texto, você olha e tem uma noção. Então, o livro de Juízes, o escritor, ele dá alguns indícios, em algumas partes, da ideia que ele quer passar. Então, se você simplesmente pegar, por exemplo, a própria vida de Gideão, como ele citou, e uma coisa que Gideão fez, e que o escritor, ele citou lá, e você fala assim, não, isso aqui é a regra. Então, será que eu vou para a igreja? Se eu acordar e meu ar-condicionado por fora estiver seco, significa que eu vou para a igreja. Se estiver molhado, é porque eu não vou para a igreja, entendeu? Então, assim, não faz muito sentido tirar esses textos fora do contexto. E isso é tão comum, gente. Hoje eu tive que responder sobre essa história de Gideão para várias pessoas. As pessoas falam, mas eu não posso pedir um sinal, Senhor, porque Gideão pediu. Mas Gideão não é um herói, um exemplo no sentido que a gente costuma imaginar. A história de Juízes são de reis, de líderes que vão de mal a pior, entende? E a gente vai ver isso. Eu não quero me prolongar muito aqui, mas já estou me prolongando, mas duas coisas que vocês podem fazer quando leem uma narrativa histórica para prestar atenção em qual é o propósito do autor prestar atenção naquilo que é repetido. Frequentemente, o tema do livro, ele ocorre mais de uma vez, como acontece aqui também em Juízes. Então, você pode ver que se tiver um versículo que se repete várias vezes, ou de forma similar aparece, é porque provavelmente o autor está preocupado com aquilo. Outra coisa é que, às vezes, a gente vê narrativas aceleradas, muito rápidas, cobrindo em poucos versículos muitos anos, e, de repente, você percebe que o autor se direciona a falar detalhadamente de algum episódio. É porque ali está a intenção dele, e ele quer falar algo específico que é revelado naquela história. Então, quando a narrativa desacelera, você presta atenção, porque você vai encontrar ali o propósito do livro, né? Então, vamos seguir, e a gente pode ver isso especificamente na narrativa de Juízes, porque Juízes não é um livro que está desconectado, muito pelo contrário, meus irmãos. A narrativa desse livro está profundamente interligada ao Pentateuco, aos livros escritos
por Moisés, livros que falam sobre a libertação do povo do Egito, como a gente viu, que falam sobre o povo chegando e se estabelecendo na terra prometida, e uma ligação profunda com o livro de Josué, que é justamente o livro que cobre o período que antecede o período dos juízes, né? Então, quando a gente começa a leitura de Juízes, no versículo 1 do primeiro capítulo já fala lá sobre a morte de Josué, depois da morte de Josué e assim por diante. Então, quando lemos, já temos que ter noção de que esse livro está continuando algo. Eu vou falar sobre isso um pouco mais à frente. E logo mais adiante, a gente vai ver um tema que se repete nessa narrativa de Juízes, que é: naqueles dias não havia rei em Israel. O livro de Juízes fala isso mais de uma vez, ou seja, como eu falei para vocês, as coisas são repetidas porque há um propósito específico ali de ressaltar aquilo. O livro de Juízes, gente, vai apontar para o período da monarquia. Logo depois dos juízes surgiram os reis, Saul, Davi, Salomão. Então, ele está criando um enredo para mostrar que é necessário que haja um rei. Então, a história ela está conectada com o que vem antes e com o que vem depois. Como eu falei, para a gente fazer a boa narrativa, a boa leitura dessa narrativa, nós precisamos de entender esse contexto. E eu vou falar sobre isso mais à frente. Eu só queria deixar isso claro para vocês nesse primeiro momento. Então, não é um livro isolado, os personagens não devem ser lidos isoladamente, nem a história do livro deve ser lida fora do seu contexto. Mas o livro de Juízes continua a história de Josué, e depois ele vai ser sucedido pela história de Samuel, 1º e 2º Samuel, e assim por diante. Então, passando agora pela datação, para vocês ficarem melhor posicionados aí na história, presta aqui. Quando a gente tem boas evidências de que o Templo de Salomão foi construído no ano de 966. Está assim aqui o negócio. Ele foi construído no ano de 966 antes de Cristo, no 4º ano do reinado de Salomão. Nós sabemos, pelo relato de 1 Crônicas, capítulo 6, se eu não me engano, que o Êxodo foi 480 anos antes da construção do templo. Então, a gente tem aqui o ano de 966 como o ano da construção do templo de Salomão, e nós voltamos 480 anos lá para a saída do Egito, em 1446 a.C. Essa é uma reconstrução da linha temporal baseada nas afirmações da Bíblia. Então, para cá é o tempo da monarquia, e antes disso é o tempo em que o povo tinha sido escravo no Egito. Quando o povo sai do Egito, o povo fica quantos anos vagando no deserto? Oi? 40 anos. Nós sabemos também que depois eles demoraram em torno de 7 anos para conquistar a terra. Ou seja, se você passar 40 e tantos anos, de 1446, você vai chegar no período em que o povo entrou e conquistou a terra. Esse é o período de mais ou menos 1400 antes de Cristo. Se nós voltarmos aqui no ano de 966, contando as gerações anteriores a Salomão, ou seja, o pai de Salomão foi Davi, o rei antes de Davi foi Saul, havia a geração de Samuel e de Eli, a gente, contando o tempo médio de uma geração, que dura 30, 40 anos, a gente volta mais ou menos ao período de 1100 como um período que antecedeu a esses homens que são mencionados nos livros de Samuel. Então, basicamente, o tempo, a janela que a gente tem para o período dos juízes é o período entre 1400 a.C. e 1100 a.C. Esse é o tema, tá? Tem outros indícios na narrativa. Jefté fala que viveu 300 anos depois. A gente tem achados arqueológicos que são importantes, como aqui a estela de Merpeta. Esse nome é difícil de falar, né? Merpeta, sei lá. Essa é uma estela que foi achada, um monumento egípcio, falando sobre justamente a conquista do território de Canaã por esse faraó chamado Merneptah. E ele estabelece ali um memorial disso, provando que nesse período de 1230 a.C., o povo de Israel já estava lá. A gente também tem
documentos que mostram que os filisteus, que são mencionados aos juízes, eles migraram para essa região no ano de 1200, mais ou menos. Então, por que estamos falando isso tudo? Eu sei que é muita informação. Só para vocês entenderem, gente, que essa história, então, ela está conectada ao período do pós-exílio, começando aqui em 1400 antes de Cristo, e ela se estende até os episódios que antecedem o início da monarquia. O que eu falei? Desculpa, eu me equivoquei, falei errado. Ao período, começa em 1400, após o período da escravidão no Egito, e se estende até próximo aos últimos juízes, que o último juiz foi Samuel, no ano de 1100, quando depois a gente começa já a história da monarquia. Entendem? Então, é uma janela de aproximadamente 300 anos de história e o livro de Juízes acontece bem inserido nesse contexto. Novamente, não é uma história desconectada. Quando você lê Juízes, você tem em mente que o primeiro leitor, aqueles que receberam o livro de primeira mão, eles tinham em mente a história toda do Êxodo, a história dos juízes, e eles já tinham em mente a monarquia, que muito provavelmente já tinha sido instaurada. Tá bom? Ficou confuso? Tem alguma coisa que eu possa esclarecer sobre isso? Então, vamos lá. O que acontece? Eu gosto de uma frase do C.S. Lewis, que ele fala assim, que Deus não se faz de filósofo diante de uma lavadeira, né? Então, assim, qualquer pessoa inculta, se ela tiver acesso ao livro de Juízes, ela vai ler, né, ou alguém vai ler para ela, e ela vai ter uma noção do que Deus quer passar ali naquele livro, entendeu? Então, eu explico às vezes que a mesma coisa que eu chegar para o Danielzinho, ele me perguntar assim, que é aquela bola ali brilhante no céu? Aí eu vou falar, não, porque dali é o sol, ele é uma bola de fogo. E as estrelas são astros que estão pegando fogo. Se eu falar isso, para ele é o suficiente. E ele já entendeu que o sol é uma bola de fogo, né, que aparece de dia e some à noite, e as estrelas aparecem de noite e somem de dia por conta da luz do sol. Até aí está tudo tranquilo, ele já entendeu a questão dos astros. Só que se nós formos estudar, vocês vão ver que, na verdade, o sol são bilhões e trilhões de explosões de um composto químico, que ele vai, por milhões, bilhões de anos, ele vai queimando toda a questão dos compostos químicos da tabela periódica, que ele demora 8 minutos, a luz solar, para chegar mais ou menos aproximadamente aqui na Terra, que as estrelas, na verdade, estão a bilhões de anos-luz de distância, né? Então, na verdade, provavelmente, quase todas as estrelas já morreram e a gente está recebendo as luzes agora. Então, assim, você pode ter, se você estudar isso, você vai ter uma noção muito mais profunda, entendeu? Então, vai ter uma visão muito melhor, uma visão mais panorâmica, e você vai, ao invés de você ficar orgulhoso, você vai se dobrar diante disso, falar assim, eu sou muito pequeno. O conhecimento bíblico é a mesma coisa. Parece que a gente está falando tanta coisa aqui, e a pessoa que está aí fala assim, não, mas por que eu vou precisar disso para ler a Bíblia? Não, você pode ler a Bíblia sem isso. Você vai ler a Bíblia, você vai entender, e maravilha. Só que isso aqui é para expandir o seu entendimento e você conhecer mais Deus, conhecer as profundidades de Deus e coisas. Então, assim, Deus, ele fez a Bíblia tanto para a lavadeira, né, quanto para o doutor que está lá na maior faculdade do mundo, onde ele pode estudar. E todo livro bíblico tem uma segunda linha. O nosso objetivo, na verdade, não é em falar para vocês aquilo que é óbvio, que vocês lendo o texto já conseguem identificar claramente, mas é mostrar os elementos que são necessários, que a gente compreenda, para que a gente faça essa segunda leitura mais profunda, entendendo, como eu falei, as intenções, os detalhes, as dicas que o texto nos dá. Esse é o propósito da gente estar aqui, nesse momento, na Escola Dominical, estudando esses diferentes livros. Não, eu tive uma reação muito parecida tive com Jonas. Eu já li Jonas milhares de vezes, já li livros sobre Jonas, mas quando nós preparamos o estudo de Jonas, a gente lia o texto e falou assim, pelo amor de Deus, o que Jonas está fazendo aqui, minha gente? Não é possível que ele está fazendo isso. E o livro de Juízes, com Sansão, a mesmíssima coisa. Porque você tem uma ideia, como criança, que Sansão é um herói, né? Ele é o fortão do cabelão, né? Aquela música, né? Com a cabeça do tamanho de um feijão. E assim, aí ele tem um deslize ali, mas depois ele se redime. Mas não é assim a história. O caldo é muito mais grosso do que isso, né? Mas vamos lá. Para a gente andar, tem que tirar aí, que eu... Vamos ver se deu ruim. Agora foi. Vamos lá. São 12 juízes
O livro de Juízes, ele mostra 12 juízes que eles são separados. Então, o livro, na verdade, ele é difícil cronologicamente falando, tá? Então, o livro de Juízes não é assim, o primeiro juiz foi o primeiro e o último juiz foi o último. Isso não existe, tá? Vários juízes coexistiram juntos e alguns falam no início, na verdade, foram os últimos, e alguns que falam no final foram os primeiros. Então, assim, é uma confusão completa. Não adianta você pegar o livro de Juízes e tentar ler de forma cronológica. Só para explicar, no final de Juízes, a gente tem 2 episódios diferentes que envolvem o neto de Moisés e o neto de Arão. Moisés e Arão eram do tempo da escravidão egípcia. Ou seja, o final do livro fala de episódios que aconteceram logo depois que eles entraram na Terra. Isso deixa bem claro para a gente que o livro não tem um objetivo de ser cronologicamente exato. Na verdade, raramente as narrativas bíblicas têm esse propósito. Essa é a maneira que a gente lê os livros contemporâneos. Mas, antigamente, não havia esse apego a isso. A gente lê os evangelhos e vai perceber que, cronologicamente, eles são diferentes. Os episódios que às vezes estão lá no final de um, estão no início de outro. Por exemplo, Jesus, em João, ele entra no templo, derruba a mesa dos cambistas, faz tudo lá no início do ministério dele, mas nos outros evangelhos sinóticos aparece no fim. Então, eles não tinham essa preocupação. Isso não é um erro. Isso faz parte da mente, da visão, da cultura da época. Quando eles escreviam narrativas históricas, eles não eram preocupados com precisão cronológica, né? Então, para os fins autorais, justifica colocar a história que aconteceu, digamos assim, logo depois, logo no início do período dos juízes, lá no fim. Ele tem um propósito para isso. De repente, colocar a história que aconteceu lá no fim, no início. Entendem? E outro fato interessante é que o escritor, ele não necessariamente pegou os maiores juízes. Ele pegou um juiz de cada tribo. Então, às vezes, tinha uma tribo só teve juiz pequenininho, ele foi lá, pegou um daqueles juízes para poder colocar, para ter um juiz de cada tribo, só não tem um juiz da tribo de Levi. Aí você vai me perguntar, por que tem 12? Porque tem a tribo de José, que é separada em 2, Manassés e Efraim. Então, tem um juiz de Manassés, tem um juiz de Efraim e não tem um juiz de Levi. E os últimos 4 ou 5 últimos capítulos citam essa questão da tribo de Levi. Tá? O último juiz, que eu até citei na mensagem, é Sansão. E fala por que são 12 juízes e não 10 ou 9 ou 8. Então, são 12 tribos de Israel. Então, assim, é um simbolismo, né? A Bíblia, ela tenta colocar marcos temporais e simbólicos justamente para remeter a gente a várias coisas. Então, por exemplo, se você tem uma mente que já leu o Antigo Testamento e você vai ter acesso ao Novo Testamento e viu que Jesus ficou 40 dias no deserto, é só assim, eu já vi isso em algum lugar. 40 dias? Quem passou 40 dias no deserto? Foram anos, na verdade. Moisés, que foi lá em Midian, o povo de Israel no deserto. Então, você vai remetendo, por conta da numeração, né, você vai remetendo a várias outras histórias. Então, em vários momentos da Bíblia, aparece o número 12, relacionado às 12 tribos de Israel, e o próprio Jesus chamou o quê? 12 discípulos, 12 apóstolos. Então, assim, na Nova Jerusalém, né, no céu, ela tem 12 tronos, tem 24 anciãos. Então, assim, sempre tem essa questão da numeração justamente para fixar na nossa memória e remeter simbolicamente e também historicamente para remeter a ideias anteriores, né, para a gente ficar com tudo interligado. E representa a nação, né? Sim. Ele está fazendo uma completude, né? Exatamente, uma ideia de totalidade. Uma coisa que eu acho importante também da gente ter em mente é que juiz não é o juiz de atualidade, não está se referindo a membro do sistema judiciário, a pessoa de toga lá que executa decretos, né? Apesar de que a gente vê Débora, uma única juiz, fazer isso ali em um momento, juiz, ele é, na verdade, uma liderança tribal, um chefe militar, né, que representa o povo guerreando contra a opressão. Eles também não são juízes, não são líderes como era Moisés, como era Josué, porque a nação não era unificada. Então, como Daniel falou, os juízes, eles simplesmente se levantavam para defender uma parcela do povo que estava em opressão, e uma tribo ou algumas poucas tribos. Então, lendo essa narrativa, entenda, são 12 porque eles têm essa ideia de representar toda a nação de Israel, eles vão mostrar os pecados do povo. São juízes, não no sentido
moderno, mas são líderes tribais, guerreiros que vão guerrear contra as nações que estão tiranizando Israel, e não são líderes do reino unificado de Israel. Isso vai acontecer na monarquia. Nesse período, há múltiplas tribos diferentes, e a gente pode ver numa leitura mais cuidadosa de Juízes que, por vezes, as tribos chamam as outras para ajudá-los na guerra e eles não vão. E, na verdade, tem muita guerra intertribal no livro de Juízes, mostrando que o problema maior não era o mal que estava fora do povo de Israel, mas era o mal interno, entendem? Então vamos lá. O livro de Juízes, ele fala sobre uma questão da aliança e ciclos. Ele cita muito uma questão de ciclo, né? E essa questão da aliança e do ciclo, ela está muito ligada à obediência, bênção, e desobediência, castigo. Por quê? Como o livro de Juízes ele é uma sequência do livro de Josué, e o livro de Josué ele foi exatamente ele faz parte do último discurso de Moisés para o povo de Israel. Alguém lembra qual foi o último discurso de Moisés para o povo de Israel? Bênção e maldição, Deuteronômio 27 e 28. Então Moisés ele chega e simplesmente fala assim, ó, resumindo, né? Se vocês obedecerem a Deus, seguirem a lei dele, agirem bem, vocês vão receber bênção. É obediência, vão receber bênção. Se vocês fizerem mal, se vocês idolatrarem, se vocês mancharem a terra com injustiça, vocês vão receber mal o castigo. A terra vai ficar seca, vai ter fome e tudo mais. Então, assim, ó, Deuteronômio 28, 1. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e tiverem o cuidado de seguir todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os exaltará sobre todas as nações da terra. Aí tem um monte de bênção, né, logo depois desse versículo. E a questão da maldição. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Então, existe uma questão clara entre obediência, bênção, e desobediência, maldição. Isso está completamente ligado no livro de Juízes, porque nós vamos ver ciclos. Como eu coloquei aqui, por exemplo, né, existem os ciclos da aliança, que é Israel, ele abandona Yahvé, né, Jeová, quebra a aliança com uma idolatria ou infidelidade, Deus envia um opressor, vou até sair daqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, Deus envia um opressor, então é a consequência do pecado, sofrimento, dominação estrangeira. O povo clama a Deus, arrependimento e súplica por socorro, e Deus levanta um juiz libertador, a ação divina de salvação através de um líder escolhido. Então, assim, o livro de Juízes, isso aqui é um padrão recorrente no livro de Juízes, sempre isso, desobediência, depois vem a opressão, vem o arrependimento e vem a salvação. Sempre acontece isso no livro de Juízes. Então, quando você vai lendo o livro, você vê que o autor fala constantemente que o povo fazia o que queria, e até o nosso tema, reta aos seus próprios olhos. Você vai ver que o povo sempre peca com uma idolatria, Deus traz um opressor, então Deus envia, por vezes Deus capacita o opressor, por vezes Deus permite o opressor vir. Cumprindo com as maldições de Deuteronômio. Isso, cumprindo com as maldições de Deuteronômio. Então, assim, o escritor do livro de Juízes, que a gente não sabe quem é, o objetivo dele era mostrar assim, ó, Moisés disse isso na lei. E quando você não cumpre, acontece isso. Então o povo vai lá, começa a ficar oprimido e começa a clamar a Deus, né, começa a pedir ajuda, e Deus levanta um juiz para poder retornar ao ciclo, né? O povo fica bem e depois volta novamente a questão da desobediência. Quer falar? Gente, o Daniel falou sobre a questão dos interesses do autor relacionados às bênçãos e maldições de Deuteronômio. E só uma coisa que me veio aqui à mente agora é que talvez muita gente tenha dificuldade de entender que nós vivemos em uma era diferente. E essas bênçãos e maldições não se aplicam a nós dessa mesma forma que se aplicava ao povo de Israel. Ou seja, não significa que se você for infiel, o ladrão vai entrar na sua casa, vai saquear, vai levar a sua mulher, você vai ficar desempregado. As pessoas muitas vezes importam esse contexto, entendendo que bênção é ter prosperidade e paz e segurança, que maldição é não tê-la. No Novo Testamento, há uma outra maneira de enxergar isso, à luz de Jesus Cristo. Então, é óbvio que aqueles que estão em Cristo são abençoados, os que não estão são amaldiçoados. Mas essas bênçãos estão muito mais vinculadas à
vida do Espírito dentro de nós, a nova vida em Jesus e a salvação da nossa fé. Paulo fala sobre sermos abençoados de toda sorte de bênçãos espirituais. Então, o eixo dessas bênçãos e maldições, ele muda do Antigo para o Novo Testamento, da matéria, do dinheiro, da casa, dos bens, para o Espírito. Né? As bênçãos de ser parecido com Cristo, conforme Cristo, de ter uma vida eterna prometida com Ele. Então, a gente precisa de tomar esse cuidado quando a gente identifica esses ciclos. Eles vão acontecer o tempo todo no livro de Juízes, eles não vão acontecer literalmente dessa forma na nossa vida, porque a gente vive em um outro momento. Tá? Até porque esse ciclo de bênçãos e maldições, ele acontece com o povo de Israel. Não é com uma pessoa que é fiel ou infiel, mas com todo o povo. Se você ler paralelamente ao livro de Juízes, o livro de Ruth, que acontece no mesmo período, você vai ver que tinha gente fiel lá, apesar de que aqui o autor não fala sobre isso. E o que acontece com essas pessoas fiéis? Elas viveram esses mesmos dramas, porque a nação como um todo era infiel. Então a coisa muda bastante quando a gente vem para o Novo Testamento. Como eu falei, não importe literalmente cada conceito do livro de Juízes para a nossa realidade. Para terminar aqui, os ciclos da aliança, como eu falei, desobediência, castigo, arrependimento e salvação. Só que não são ciclos certinhos. Por isso que o livro não é cronologicamente correto, no sentido de ser o primeiro juiz foi o primeiro e o último juiz foi necessariamente o último. Porque esses ciclos são ciclos de piora. Tá? Eu até coloquei ali, ó, é um declínio progressivo. Os primeiros juízes, o livro mostra alguns erros, né? Só que quando você vai descendo para os outros, quando você vai passando para os outros juízes, você vai percebendo que os erros vão piorando, que a história vai piorando ao longo, culminando em Sansão, que é o pior juiz. Né? Sansão, disparado, na minha visão, ou acho que na visão do próprio escritor, é o pior juiz, porque ele é o último, e você vê um declínio. No próprio Gideão, você vai vendo que ele vai deslizando em várias coisas. Depois, com Gideão, vem idolatria no povo de Israel. Então, assim, você vai vendo que... O filho dele é um assassino, é um antijuiz. É um absurdo. Você lê o livro de Juízes, é um absurdo o que acontece ali. E, assim, são várias histórias que vão culminando em perda de fé, idolatria, e, no final, é o último juiz que realmente ele destroça tudo que tem de bom, né? É o pior de todos, entendem? Sansão é o pior juiz. Então, a narrativa começa com juízes relativamente bons, e a partir de Gideão, há um declínio significativo. Gideão, Jefté, Sansão, pior juiz de todos. Pronto, aí. E isso fica bem exemplificado aí, ó, nessa passagem. Passa aí, Daniel. Diz assim, olha, já no início do livro, tá, na introdução. Então o Senhor levantou juízes que os libertaram da mão daqueles que os saqueavam. Mas, quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os dos seus antepassados. Ou seja, a história, na verdade, é uma espiral descendente. Eles estão indo de mal a pior até chegar na vida de Sansão, né? Bom, o que a gente pode ver nesse livro é um paradoxo, como Daniel falou ali, da infidelidade do povo. Eles estavam sofrendo repetidas vezes na mão dos inimigos, porque eles eram infiéis a Deus. Deus os abandonava à sua própria miséria, porque o povo se recusou a seguir os termos da aliança. Deus tinha dito que eles não deveriam fazer aliança com outros povos, ou coabitar com outros povos, ou se casar com outros povos. Diz que eles deveriam destruir os altares pagãos. Mas o que a gente vê, e o texto também diz muito claramente, Deuteronômio, que eles deveriam ensinar do pai para o filho as coisas que Deus fez. O que a gente vê aqui, Juízes fala que surgiu uma geração que não sabia dos feitos de Deus, ou seja, eles não ensinaram. A gente vê esse povo habitando com povos inimigos, escravizando eles ao invés de expulsá-los da terra, porque Deus estava executando por meio deles um juízo aos cananeus. Nós vemos esses povos se juntando em relações sexuais com estrangeiras e casando com elas, e Sansão é o epítome, é o ponto alto dessa infidelidade. Então a gente pode ver no livro de Juízes a infidelidade do povo. Por um outro lado, nós vemos nesse livro a fidelidade de Deus. Deus é o cumpridor das promessas. Ele escolheu Josué, como nós falamos, né, como o líder da campanha militar para a entrada em Canaã. Vocês devem se lembrar que quando o povo saiu do Egito,
12 espias foram espiar a terra e somente 2 deles voltaram com fé naquilo que Deus havia prometido. Só Josué e Caleb acreditaram que Deus faria aquilo que ele prometeu. E por causa disso, só esses 2 nomes, essas 2 pessoas entraram na terra prometida. O povo cicla no deserto por 40 anos e eles finalmente entram no Egito, e um dos líderes é justamente um desses 2 homens, Josué, né? Ele é o discípulo e o seguidor de Moisés e aquele que sucede Moisés. E quando Josué entra na terra, ele repete os termos da aliança e ele fala para o povo a respeito dessa fidelidade, de como o povo deveria proceder, expulsar os inimigos, etc. Mas nada disso acontece. Então, quando a gente vê a retrospectiva de Juízes, esse é o pano de fundo. Por um outro lado, se a gente olhar para frente, frequentemente o livro vai falar, como eu falei, que naqueles dias não havia rei em Israel. Então, ele está apontando para um episódio da monarquia. Os estudiosos acreditam que o livro de Juízes foi um compilado de histórias do tempo dos juízes, que foram registradas separadamente e depois unidas por um compilador, que fez isso no tempo em que Davi era rei da parte de baixo de Israel, do sul, mas não da parte de cima. Na parte do norte, quem era rei era o filho de Saul. E Davi precisava de provar sua legitimidade ao reinado de toda a nação. Então, o livro escreve, se vocês repararem, como eu falei naquela segunda leitura mais atenta, ele vai mostrar o tempo todo que a tribo de Saul, a tribo de Benjamim é ruim. Eles fazem maldades, eles estupram, eles se recusam a punir aqueles que estão errados. A cidade de Saul é a cidade justamente onde acontece o ato mais horrendo nos Juízes. Por um outro lado, Judá é retratado positivamente. Quando nós vemos Judá na história, ele aparece 2 vezes. O povo pergunta a Deus: quem é que vai nos liderar? Qual é a resposta das 2 vezes? É Judá. Então, ele está mostrando que de Judá sai alguém capaz de liderar, mas não de Benjamim. Ou seja, há uma conotação aqui, uma propaganda política também nesse livro, apesar de que os propósitos espirituais transcendem eles, né? Então, prosseguindo, esse é o pano de fundo de toda a história, né? Oi? Dá tempo. Então, gente, eu queria que vocês entendessem que a gente está aqui introduzindo vários conceitos, mas a aula está gravada. Vocês podem rever, assistir novamente, discutir com a gente. Vai ser um prazer, caso alguém tenha alguma dúvida. Mas essas aulas introdutórias elas são um pouco mais densas, porque a gente precisa de explicar vários conceitos diferentes que possibilitam vocês fazerem uma leitura correta do livro. Mas deu para entender a mensagem geral aqui? Amém?